Fala, povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo a todos e cumprimento a todos, na verdade, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou Edjaí Vasconcelos, aqui do canal do Nordeste em Diante, e eu vim aqui, concluir algo que eu falei no outro vídeo, quando a gente estava lá se deslocando lá para uma consulta no hospital da polícia, lá no Derby, que eu falei do momento em que eu aceitei Jesus e em que circunstâncias aquilo ali aconteceu, naquele ano, em 2020, 2002, na verdade no começo de 2003, janeiro de 2003 foi a minha conversão. Eu havia falado, que eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com Jesus, eu estava preso. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Para mim não é vergonhoso, porque a inocência, ela está dentro de mim e foi comprovado nos autos do processo. Então eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Para quem não sabe, para quem não conhece, eu estava em 2022, dezembro de 2022, eu estava junto com dezenas de amigos na festa da padroeira que acontece aqui no Jardim Jordão, que é de 8 de dezembro, aliás, de 28 de novembro até 8 de dezembro, que é a mesma festa que acontece lá no Morro da Conceição, no mesmo período. É uma festa católica. Na época eu não dizia ser católico, mas eu não praticava, né? Tinha uma história de católico não praticante. E nessa noite aconteceu um homicídio numa ladeira aqui no bairro conhecida como Ladeira do Petinho, onde um rapaz foi morto. A namorada dele ficou baleada e um outro amigo dele lá ficou baleado, mas conseguiram escapar com vida. Então houve toda uma problemática que eu não posso comentar aqui, justamente por questões de eu não poder provar, então não vou falar. Mas acabou que incluíram meu nome nessa ação. E aí, quando eu descobri que tinham ventilado o meu nome na delegacia, eu procurei o delegado, e falei com ele, e ele confirmou que realmente haviam tocado no meu nome, como participante ali daquela ação que vitimou essas pessoas. E eu fiquei à disposição, me disponibilizei, para o delegado, disse que estava à disposição para o que ele bem entendesse, tomar meu depoimento e outras coisas mais. Mas infelizmente 15 dias após eu falar com o delegado, ele pediu a minha prisão temporária. E aí eu me apresentei, fiquei 10 dias preso no regimento de cavalaria, no bairro de São Martinho, aqui em Recife. E ao final dos 10 dias da prisão temporária, foi, como é que se diz? Foi expedido o mandado de prisão preventiva. Então, dali eu fui transferido para o presídio militar da polícia, que é conhecido como CRED, que é o Centro de Reeducação e Disciplina da Polícia Militar. Onde lá eu fiquei por mais 3 meses. E na primeira, foi quando em janeiro, eu fui preso em dezembro, dia 12 de dezembro de 2020, de 2002. No comecinho de janeiro de 2003, não lembro bem a data, mas eu acho que foi por volta ali do dia 5, 6, não lembro, eu me converti. Que eu já estava indo à igreja lá dentro do presídio, mesmo sem ser convertido, mas eu, como sou músico, aí eu ia tocar violão nos cultos da igreja lá, que na época era a Igreja Renascer em Cristo. 2 jovenzinhos iam lá, para fazer aquele culto lá para os detentos. Então, na primeira audiência, em março de 2003, na ouvida lá, o juiz ele entendeu que não haviam elementos suficientes, para que eu permanecesse preso, e expediu o alvará de soltura. Eu fui solto, voltei para casa, graças a Deus, e fiquei respondendo esse processo em liberdade. Lembra que eu falei que foram 2 vítimas? Era um rapaz e uma moça. A moça tinha 14 anos, acho, na época. O rapaz, eu não lembro, tinha uns 16, 17 anos. Que escaparam com vida. E a menina que escapou com vida, inicialmente ela me acusou na justiça. E na ouvida dela,
E logo depois, logo em seguida, né, eu tinha feito um voto com o Senhor de dar um culto de ação de graças pela minha soltura. E só que aí, anos depois, eu não lembro quantos anos agora, mas anos depois, né, enquanto rolava o processo, eu acabei nesse um tempo aí me afastando dos caminhos do Senhor, mas eu estava devendo esse culto. Né? Eu não tinha feito esse culto ainda, então eu me determinei a cumprir com minha palavra e eu fui e fiz o culto de ação de graças e, pasme, 3 dias após eu fazer esse culto, essa menina, a gente acabou se encontrando. Eu estava trabalhando no terminal de integração ali de Joana Bezerra e essa menina acabou passando por lá. Eu nunca vi essa menina, não a conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar nem o nome dela. Bem como os outros dois, tanto o que morreu quanto o outro rapaz que estava com ela que saiu baleado. E aí, quando essa menina passou por mim, o Espírito Santo me tocou e disse: essa daí. E aí eu não tive reação nenhuma, permaneci quieto, porque eu sabia que se ela entendesse que eu estava ameaçando, né, eu podia voltar para a prisão, mas ali eu fiquei tranquilo. E aí ela passou por mim e minutos depois ela voltou e se dirigiu até mim e perguntou: é você que é de Jair, né? Eu disse: sou eu mesmo. E você é fulana, né? Aí ela disse: sou. Aí eu disse: o que é que você deseja? Ela disse: eu quero tirar o seu nome, eu quero desfazer toda 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 aquela mentira que eu contei na justiça, porque você é inocente. Na ocasião foi preso eu, um outro amigo que também estava comigo na festa, conhecido como Marcos, e ela disse: eu quero tirar o nome de você e o nome de Marcos dessa história. Eu queria saber como é que eu faço. Aí eu disse: não tem problema. Liguei para minha advogada na hora, e aí ela disse: veja se ela vem para cá. E eu perguntei se ela tinha coragem de ir comigo no carro até, de Joana Bezerra até o Fórum de Prazeres. Ela disse: não tem problema nenhum, eu sei que você não vai fazer nada comigo, porque não foi você que participou disso. Eu sei que você deve estar magoado comigo porque eu citei o seu nome, mas eu fui ameaçada por A, por B, por C da época, aí uma história bem grande. E pessoas que não gostavam de mim, né, eram marginais aqui da época, que não gostavam de mim. Eu nunca me juntei. Quando eu entrei para a polícia, eu entrei para ser polícia e me determinei a ser polícia, doesse em quem doesse, custasse o que custasse. E nunca cedi, né, a encantos, entre aspas, né, de bandidos. Nunca. Quem me conhece sabe muito bem disso. Então ela foi comigo até o fórum, nós conseguimos ali marcar uma outra audiência. Então o juiz fez uma outra audiência com ela, né? E aí ela falou a verdade, contou como tinha acontecido, que realmente ela tinha sido ameaçada por fulano e por ciclano, por beltrano, que eram as pessoas responsáveis pela ação em que culminou da morte do namorado dela e terminou também com ela baleada e o outro amigo dela. Então o juiz fez aquela audiência tranquilo, a gente ficou aguardando, o processo continuou, depois teve a audiência com um menino que ficou baleado, o rapaz lá de 16, 17 anos, né? E o rapaz, ele foi bem direto, foi feito um auto de reconhecimento lá também, e o rapaz lá não me reconheceu, e quando o juiz me apresentou a ele lá na audiência, ele disse: não, esse daí eu nunca vi. Aí eu disse: mas você não disse que é de Jair? Tava. Ele disse: não, mas o de Jair que estava lá não era esse aí não, era um negão alto, não sei o que e tal. Ou seja, nada a ver comigo, tinha nada a ver comigo. Então aí ele disse: não, esse aí não estava lá não, não conheci esse cidadão não, nunca vi esse policial aí não. Nunca vi, ele com certeza não estava. Quem estava foi fulano, cicrano, beltrano, disse o nome e disse: o Edjaí que eu achei que era Edjaí era um outro que estava com ele lá, porque alguém tinha dito o meu nome, o meu nome a ele, para ele dizer que era o meu nome. E por causa disso, né, eu fiquei respondendo esse processo durante quase 14 anos. Durante quase 14 anos. E quando chegou na justiça, quando chegou o momento de julgarem, né, se eu ia a júri ou não, acabou que não haviam, a juíza entendeu, na época, né, que eu era inocente e o processo foi arquivado, graças a Deus. Então estou aqui explicando o fato de eu ter falado lá, né, que tinha sido preso,
para que as pessoas entendam. É que eu entendo hoje como aquilo que tenha sido um trabalhar de Deus. Foi tudo permissão de Deus, lógico. Né? Eu tinha que estar naquele lugar para poder abrir meus olhos, para poder conhecer a Jesus. E mesmo que eu tenha, alguns anos depois, me afastado por um tempo, mas a mudança de vida da minha vida foi completa de dentro para fora. Né? Então eu bebia, eu fumava e graças a Deus, depois que eu conheci a minha esposa Adna, né? E conheci, a gente casou em 2006, a gente casou em 2006, ela era católica, eu estava afastado, mas aí eu sempre evangelizava ela entre um copo de cerveja e outro, e acabou que ela despertou o desejo de conhecer as igrejas evangélicas. Então, em 2015, né, eu conheci, a gente foi visitar a igreja Remédios Batista do Senhor lá em Candeias, e aí minha esposa, foi lindo demais a conversão dela. E ela, numa pregação da nossa querida missionária Paula, na época, minha esposa se converteu, aceitou Jesus e eu voltei para a casa do Senhor, onde desde então estamos lá servindo com alegria. Né? Minha esposa é uma bênção de Deus, sempre foi, na verdade, mas depois da conversão dela, ela houve realmente eu percebo que houve uma conversão genuína nela. Ela é uma outra mulher, uma pessoa excelente. Então, eu acredito que Deus, ele tem um plano, né, para nossas vidas. A gente tem que abraçar, a gente tem que acreditar e crer, né, e ter fé. Então eu acredito que esse é o meu caminho. Eu tenho esse jeitão assim, meu paradão, meu caladão, tal, não sei o que. As pessoas falam que eu sou meio calado, fechado, mas isso é de mim mesmo. Mas quem me conhece sabe. Né? Meus filhos, a gente fica brincando dentro de casa aqui, parecendo mais 3 moleques de um. Porque quem me conhece sabe, e graças a Deus muitas pessoas gostam de mim, né? Que eu tenho muitos amigos. Tenho, logicamente, acabei, né, por força da profissão, tendo aí alguns inimigos, né? Mas eu não me preocupo com isso não. Recebi muitas ameaças de morte, tentaram me matar, fui baleado, graças a Deus escapei. Recebi e até hoje ainda recebo, mas eu não tenho medo, gente. Olha, se eu estou vivo até agora é porque Deus permitiu. Se eu morrer, eu vou para o céu. Disso eu não tenho dúvidas. Eu vou para o céu. Não pelas minhas atitudes. Não porque eu sei que sou pecador. Mas é porque tem um que morreu na cruz e pagou a minha dívida. Pagou a sua dívida. Ele retirou todos os pecados. A Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é que a gente não peca, né? A gente peca, mas a gente não permanece no pecado. É diferente. O apóstolo Paulo diz: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse tenho feito. Ou seja, a gente acaba fazendo mal mesmo sem querer. A gente acaba falando alguma coisa que atinge ou que magoa alguma pessoa, então a gente acaba pecando sem querer. A gente peca por pensamentos, a gente peca por palavras e por atitudes. Então não tem como a gente não ser pecador. É por isso que a gente precisa reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele já pagou por todos esses pecados. Ele já pagou. Ele derramou o seu sangue na cruz para que a gente pudesse ter vida e vida com abundância. Então, minha gente, foi por esse motivo que eu vim aqui hoje, né, falar para vocês o que aconteceu, né, essa história da minha vida, que foi muito difícil para mim, muito triste, era um momento foi muito delicado, vamos dizer assim, né? Mas quando eu coloquei Jesus ali dentro, eu trouxe Jesus para minha vida, vocês não têm ideia de o quanto as coisas mudaram. Até
a minha querida advogada na época, eu quero, se ela assistir esse vídeo, quero mandar um abraço, um beijo para ela, a doutora Janice Basílio, né, considerada uma das melhores advogadas criminalistas de Pernambuco, que hoje é minha amiga, né, desde a época que a gente se conheceu, em que ela pegou o caso, me ajudou bastante, né, uma excelente advogada, mas eu tinha em mente que eu tinha um advogado muito superior a ela, que era o meu Deus, que estava vendo toda aquela situação, sabe, sabendo que eu era inocente e não ia permitir que eu fosse condenado por aquilo que eu não fiz, na verdade. Então eu só tenho a agradecer por tudo, só tenho a agradecer, né? E isso é um passado, passou, então porque eu fui preso, isso para mim não é vergonhoso. Alguém falou, mas você falou que você foi preso, as pessoas vão ficar lhe julgando, o cara é polícia, preso, deve ser como é que se diz, um policial corrupto, deve ter feito não sei o que, deve ter... Não, gente, foi nada disso. O que aconteceu realmente foi esse fato. E eu tenho dezenas de testemunhas que estavam comigo, que ficaram comigo no processo e que falaram o que realmente aconteceu, tá certo? Então eu espero que não tenha mais dúvidas, mas caso se tiver, você pode fazer a pergunta, você pode comentar aí, tá bom? Que eu vou lhe responder, sem problema nenhum. Sem problema nenhum eu vou lhe responder, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus continue te protegendo, cuidando de você e da sua família, e que a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém?